Quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui mais um dia, mais uma noite, reunidos no nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de todos os nomes. O nome que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. O nome a qual nosso joelho tem que ter prazer de se dobrar. O nome a qual a nossa língua tem que estar disponível, santificada para pronunciar. A qual nós devemos ter o prazer de estar reunido no meio de um grande liberar de Deus por meio da pessoa bendita do Espírito Santo. Louvamos e engrandecemos o nome de Jesus. Irmãos, eu quero hoje, nessa noite, dar continuação naquilo que o Senhor nos proporcionou. Nós estamos no meio de um discipulado muito preciso nesses dias. Eu sei que isso está fazendo uma grande diferença para a sua vida, para a minha vida. Eu sei que isso está causando um impacto na sua vida e uma responsabilidade para você. Porque nós estamos falando de caráter. Nós estamos falando de valores do reino de Deus. Nós estamos falando de coisas muito precisas nesses dias. Que é aquilo que talvez nós perdemos lá atrás. Ou talvez ficou adormecido dentro de nós. Talvez aquilo que para nós era tão importante, tão significante no nosso percurso, no nosso trajeto do cristianismo, foi perdendo a força. Aquilo que era para ganhar mais força foi perdendo a força. Porque nós não precisamos negociar com o mundo para poder converter o mundo. Nós só precisamos ser igreja para poder expressar o reino de Deus na terra. Porque o único meio de Deus governar a sua igreja é por meio da sua palavra. E a palavra, ela no nosso coração, ela vai gerar vida e força. Então eu quero dar continuação no nosso discipulado com uma pergunta que eu fiz lá no primeiro início de introdução que nós fizemos sobre discipulado, a respeito do caráter inviolável, da construção de Deus no caráter do homem. E a pergunta é: qual o seu conceito sobre caráter? Quem lembra disso? Vocês lembram? Alguém fez uma retrospectiva disso? Fez? A pastora falou algo muito importante, irmãos. Não venha para esse lugar, não venha se ajuntar nesse lugar simplesmente por acaso, ou porque você não tinha algo para fazer e você achou alguma coisa para ocupar o seu tempo e aí você esteve aqui. Não. Fique atento no que Deus está falando, no que Deus está querendo que você viva. Então, qual que é o seu conceito sobre caráter? Qual que é? Qual que é o seu conceito sobre caráter? Alguém pode fazer uma retrospectiva, avaliar, escrever, se examinar? Por que o conceito? Porque aquilo que gera valor em você vai expressar o seu caráter. Porque o caráter não é o que estão falando de você. O caráter é o que você é. O que estão falando de você é uma reputação que encontraram numa aparência ou numa posição ou em um exemplo que você deu. Mas caráter é aquilo que você é. É aquilo que está afirmado, que você não negocia. Então entenda. Se você tem um conceito sobre caráter,
avalia ele. Vale a pena você avaliar os conceitos que você tem a respeito de caráter. Outra pergunta: qual as falhas do seu caráter que você ainda não conseguiu corrigir? Essa também foi outra pergunta que eu fiz na primeira ministração a respeito do caráter inegociável. Qual as falhas do seu caráter que você ainda não conseguiu corrigir? Por que isso? Porque talvez no processo de Deus houve uma alteração no seu caráter. Pastor, mas o processo não era de Deus? Sim. Você entrou num processo de construção de Deus no seu caráter, mas você acabou se tornando uma pessoa que fugiu, que se escapou desse processo, que talvez você encontrou um atalho nesse processo, e aí a construção teve que ser parada. Quem lembra de Neemias? Quando ele começa a reconstruir os muros, apareceu 2 homens e disse para ele assim, ele estava já no nível da construção. Esses 2 homens chamados Sambalat e Tobias disse para ele assim: ei, desça daí para que nós podemos se reunir e conversar. Sabe o que aqueles homens estavam querendo fazer? Que a construção de Deus parasse. Só que Neemias estava num lugar alto. Quem anda nos lugares altos? Só homens que têm visão do reino de Deus. Então Neemias estava com uma visão amplificada do reino. E aí ele viu 2 homens que estavam se rastejando, com uma alma empobrecida, com uma mente dividida. Eles queriam negociar a obra de Deus. Aí Neemias diz para eles assim: eu estou numa grande obra e não posso parar. Eu não posso descer. Eu não posso descer ao nível que você está. O nível que você está numa obra parada. Eu estou numa obra contínua. Eu não posso parar. Meu caráter está sendo construído através dos valores de Deus. Qual que é as falhas do seu caráter que ainda não foi reparada? Qual que é as brechas que está no seu caráter que ainda não foi reparada? Qual que é as brechas que você abriu no percurso do seu caminhar com Deus? Ei, quando você vir para cá, eu quero te dar uma dica muito boa. Traga uma caneta, um lápis, uma folha, para você escrever e memorizar, e guardar e viver o que Deus está falando e te ensinando, para que você não possa sair daqui e esquecer o que Deus falou com você. Pastor, mas quando Deus fala, ninguém esquece. Se nós não esquecêssemos o que Deus falou conosco, nós não estaríamos no estado que chegamos. A Bíblia é clara para mim e para você, que o próprio Jesus dizendo: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. E por que eu esqueci? Se eu já fui ensinado. Sabe por que eu esqueci? Porque valores que foi implantado no meu caráter foi deixado ser comprometido. Tudo aquilo que eu vou violando no princípio de Deus vai trazendo para nós falhas, brechas no nosso caráter que nós vamos deixando de reparar. Então lembra-se, qual as falhas do seu caráter que você ainda não corrigiu? Lembra disso, porque nós somos mais de, em média de 30 milhões de cristãos no Brasil, e a corrupção continua crescendo. Isso significa há uma falha no caráter cristão que ainda não foi reparada.
Tem algo que está acontecendo no meio dos cristãos que não foi reparado. E eu quero dizer para você que se nós não reparar essas brechas, rever os nossos conceitos, vai chegar uma hora que nós vamos causar um dano irreparável. O mesmo índice de separação do mundo está na igreja. Isso é o que? Falha de? Por quê? Porque nós estamos igualando. Parece que nós estamos competindo. O mundo vive uma brecha e nós estamos entrando nela. É o mesmo índice. O mesmo índice de fornicação no mundo está na igreja. Os jovens começam a se conhecer, daqui a pouco para na cama. Ou então vai ser escandalizado, filmaram ele no motel. O que é isso? Falha de? Mas essa falha não aconteceu agora, ela foi aberta lá atrás, só não foi reparada. O que eu quero construir conosco aqui? Eu quero construir um pensamento com você. Amém? Em nome de Jesus. Abre comigo a palavra de Deus no livro de Jó. Eu precisava de tomar uma água para a glória de Jesus Cristo. Amém? Quero deixar uma mensagem no seu coração para edificar o seu coração e ampliar a visão do reino, liberar a sua audição e que o reino de Deus possa fluir por meio do seu espírito. Amém? Não somos um lugar de visitação interesseiro do Espírito Santo. Ele nos adotou e nos escolheu para nos transformar em uma habitação, para nos transportar para o reino da glória de Deus. Nós somos a carta magna. Nós transportamos a luz de Cristo por meio do Espírito Santo. Diga comigo, eu transporto a luz de Cristo. Obrigado, servo de Deus. Glória a Deus. Jó primeiro. Sabe por que eu estou falando desse transportar, desse transmitir? Porque se eu sou uma catedral móvel do Espírito Santo, se eu sou a morada do Espírito Santo, se eu sou a habitação do Espírito Santo, logo eu tenho que transportar o céu para a vida das pessoas. Eu não posso deixar as marcas do inferno na vida das pessoas. Se eu sou a catedral móvel do Espírito Santo, eu sou a habitação. A Bíblia diz que eu sou a habitação, não um lugar de visitação. Se eu sou esse lugar de habitação, se eu sou a catedral de Deus, eu preciso transportar o céu para a vida das pessoas. Eu não posso deixar as marcas do inferno por onde eu passar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem alguma coisa que está em divergência no meu viver e no meu falar. Jesus fala para mim e para você, no livro de Mateus 23, verso 3, ele fala assim, ó: faça tudo o que esses homens estão dizendo, mas não faça nada que eles estão. Havia uma divergência, não fazer e se tornar. Havia uma divergência. Havia uma divergência de eu falar assim, ó, faça, jovem. E uma divergência de eu fazer o que eu estava falando. Irmão, eu preciso ser uma catedral móvel. Não só para falar, mas sim para fluir na vida das pessoas.
Se eu não sou um exemplo, eu não tenho uma boa reputação. E se eu não influencio, eu não tenho um caráter. O caráter, ele vai influenciar. O caráter gera em você uma consistência. Quem não tem uma consistência no seu caráter, ele não é uma voz de influência na vida de ninguém. A pessoa oscilante, inconstante, ela não tem firmeza no que fala e nem no que vive. Uma pessoa decidida e resolvida, ela vai transportar o céu para a vida das pessoas. Por quê? Que algumas pessoas dizem assim: minha casa é um inferno, eu não tenho paz. Eu já havia dito para você que o inferno é o lugar da ausência de Deus, por isso que é um lugar perturbador. Talvez se a sua casa se tornou um inferno, é porque lá é a ausência de Deus hoje. Lá já não é mais a habitação do Espírito Santo de Deus. Falta de valor do reino de Deus na sua casa, na sua vida, no seu caráter. Se a minha casa já não é mais uma expressão, um lugar desejável dos meus vizinhos, dos meus parentes, é porque a ausência de Deus já está escrachada na minha vida. Se os meus parentes, os meus cunhados, a minha sogra, os meus vizinhos não têm prazer de ir na minha casa, eles não anseiam ir na minha casa, é porque tem algo que não atrai eles para lá. Sabe por quê? Porque a presença de Deus na vida de um homem atrai o pecador para o arrependimento. Quem lembra de Eliseu? Ele ia passando duas constituições de família, uma que era viúva e a outra que era casada. Uma ele chega e ele opera uma ação milagrosa, porque aquele homem que faleceu, deixou aquela mulher viúva, ele era servo. E Eliseu vai lá e atribui com o seu caráter, dizendo para ela: o que você quer que eu faça? Ela disse: os credores vão vir e vão levar o meu filho como escravo, porque eu não tenho dinheiro para pagar a dívida. Eliseu disse assim para ela: vá na casa dos seus vizinhos e pega as vasilhas. Foi na casa de quem? Os vizinhos viam algo na vida daquela família. Aquela família era um exemplo. E ela volta com as vasilhas. E o que Eliseu disse? Coloca as vasilhas aí e se retire. Quando ele manda entrar, o que acontece com as vasilhas? Começa a transbordar. E não para de transbordar enquanto as vasilhas não acabam. Diga para o seu irmão no seu lado: você não pode deixar de ser exemplo enquanto a obra de Deus não acabar na sua vida. Não é só por um período que eu sou um exemplo, porque hoje eu estou bem espiritual, então eu sou um exemplo. Não. Eu sou um exemplo chorando e sorrindo. Eu sou um exemplo com saúde ou na doença. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ter caráter. Nós não somos constituídos para ter, nós somos constituídos para ser. Porque o ter sem ser é um ter maligno, que dentro em breve vai gerar um escândalo. Quem abriu o livro de Jó comigo? Jó 1, versículo 1. Diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, e temia a Deus, e se desviava
Irmãos, terra de Uz não tem nada a ver. É uma genealogia e tal, judaica e tal, daquilo todo e tal, era da família escolhida. Não, irmãos. Terra de Uz era uma terra comum. Ele não era um hebreu, ele não era um judeu, ele era um homem comum. Para mim ser íntegro e reto, eu não preciso ser um judeu. Eu não preciso morar em Israel. Eu só preciso ter caráter. Só isso. Eu preciso ter caráter. É muito lindo isso, irmãos. Porque um homem cujo nome era Jó era um homem reto e íntegro, que temia a Deus. A integridade no caráter de Jó não deixou que Jó blasfemava quando a esposa dele estava dizendo para ele abandonar o Deus vivo e morrer. Quantas mulheres estão sendo arma de destruição dentro de casa? Quantos homens estão sem sabedoria para conduzir a família? Por causa da integridade de caráter. Por causa que o próprio Deus implantou um caráter na família e foi violado. Eu não preciso trazer a queda do Éden para minha casa, irmãos. Eu não preciso trazer a queda do Éden para dentro do meu convívio social, familiar. Eu preciso trazer o Calvário para a minha vida. E o que falta em nós é o Calvário, é a cruz, é a obra salvífica de Cristo. Eu vivo um paralelo. Jó, um homem de princípio e de caráter inviolável, que carregava uma integridade estabelecida no seu caráter. Jó, por ser um homem íntegro, Deus representou o seu caráter diante do acusador. Entendeu aqui agora? Jó, por ser um homem íntegro, Deus representou o seu caráter diante do acusador. Será que Deus poderia me apresentar o meu caráter diante da sociedade? Mostrar o que eu sou no secreto diante da sociedade? Será que Deus poderia mostrar o meu caráter em público para mostrar como eu me comporto lá no trabalho, na faculdade, no ônibus, nos hotéis, quando a gente é alojado por aí para pregar o reino? Como é que Deus poderia apresentar o meu caráter? Será que Deus poderia dizer, aí é um homem íntegro? Um homem temente, um homem que foge da aparência do mal? Ou será que se cumpriria o que o próprio Jesus disse? Mateus 7, 21. Sobre a edificação da areia, a casa tal, a queda da casa tal. Quem lembra disso? Quem lembra? E no final do texto ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim porque eu não. Será que Deus ia falar ao meu respeito, do meu caráter, dizendo assim, esse eu não conheço. Ele fala de mim, mas eu não sei quem ele é. Ele é um desconhecido. Será que Deus ia falar isso ao meu respeito? O diabo tentou colocar dúvida no caráter de Jó. O diabo tentou colocar dúvida na integridade de Jó. Mas Deus representou o seu caráter em público. O diabo chegou diante de Jó, diante de Deus, e coloca Jó em uma posição de dúvida. Irmão, presta atenção. Deus não pode ter dúvida em quem eu sou. Eu preciso ser claro com Deus.
Deus não pode olhar para mim e dizer assim: será que eu posso contar com a integridade dele hoje e amanhã eu não posso? Será que eu posso mostrar o caráter dele hoje para a sociedade e amanhã será que eu posso também? Será que Deus poderia colocar eu dentro de um toco de árvore e dizer assim para todo mundo assim, ó: esse é o meu servo íntegro, pode serrar o meio porque ele não vai negar a sua integridade comigo? Entende, irmãos? Que dentro de um processo que Jó estava passando, houve uma fala de Deus na sua direção. Presta atenção. Todos os seres celestiais ouviu Deus falar sobre a integridade de Jó. Eu quero ler com você daqui a pouco esse contexto que eu estou anunciando aqui, parafraseando com você. Todos os seres celestiais que estavam diante daquela reunião de Deus, ouviu Deus honrar o caráter de Jó, a integridade de Jó. Não sabe o que mais me leva a se conscientizar? Como eu estou sendo visto no reino de Deus, no reino das trevas. Como eu estou sendo visto? Como é que está o meu comportamento? Será que eles podem falar ao teu respeito? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque uma moralidade pública sem integridade no seu caráter gera dúvida. Gera dúvida. Você que tem uma aparência pública, que você está sempre se expressando no meio das pessoas, falando bonito, você que está sempre ali falando do reino de Deus em público, se você não tiver uma integridade secreta, você vai causar dúvida. Porque o que revela quem você é em público é o seu caráter. Porque é o seu caráter que vai ser exposto. Porque ninguém consegue sustentar uma farsa por muito tempo. Ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Por quê, irmãos? Porque no meu secreto, é o que é uma edificação. Em público só é revelado. Por que Jesus disse assim, ó: feche a porta do seu quarto, entra para ele, feche a porta? Por que Jesus disse isso? Jesus estava falando do que? De público ou secreto? E aí Jesus fala o que depois? Que o pai que te vê em secreto vai fazer o quê? Entenda, irmão, porque o que é revelado em público é estabelecido no secreto. E o que nós entendemos? Que o público está sendo prioridade, não o secreto. Por quê? Porque todos nós vivemos com uma aparência espiritual. Só que o espiritual não é aparente, irmãos, é secreto. A aparência só é revelada no secreto, em público. Porque Deus revela quem eu sou em secreto, depois Ele me coloca no meio do público, dizendo: esse aí nós confiamos, essa mulher aí é de confiança, esse homem é íntegro, esse tem caráter. Deus revela em público, depois que edificou no secreto. Você vai ver que no contexto da história de Jó, Jó tem um compromisso com Deus, até mesmo de santificar os seus filhos. Você vai ver que no texto vai falar assim: talvez os filhos de Jó possam ter pecado contra Deus. Tem lá um talvez. Só que entenda uma coisa: eu não preciso esperar acontecer para que eu possa me tornar. Eu preciso me tornar para fazer o que está acontecendo fluir com transparência. E há uma dificuldade de nós entendermos isso. Por quê? Porque por muitas vezes nós somos movidos pelaquilo que estamos fazendo. Só que na verdade, irmãos, não é o que estamos fazendo, é o que estamos se tornando. Porque o que nos torna edifica o caráter. O que eu faço mostra a aparência.
Nós precisamos voltar naquele contexto que tudo aquilo que a gente ia fazer, a gente ia rever os nossos conceitos. Quem lembra disso? Antes de eu pôr a mão, antes de eu falar, de eu orar, de eu buscar, eu ia lá e fazia uma examinação do meu secreto com Deus. Diga para o seu irmão do seu lado: Deus não opera por necessidade. Deus trabalha com propósito. Amém? Por isso que eu falei na terça-feira passada que a graça não nos autoriza a pecar. Que a graça é o poder de Deus pelo Espírito Santo para nós não pecarmos. É Deus nos dando condição por meio do seu favor para que nós não se tornamos escravos do pecado, para nós não se rendermos ao pecado, não andar na moralidade, na imoralidade. Por quê, irmãos? Porque nós estamos equipados com o favor de Deus, para nós não se tornarmos refém do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Quem crê assim? Crê mesmo? Você crê que o pecado não tem mais poder sobre a sua vida? Então entenda, você não precisava ter dificuldade de renunciá-la. Se ele não tem mais poder, ele só tem influência. Ele pode me influenciar ao pecado, mas a Bíblia diz para nós, por meio de Tiago, que resistir o diabo, e ele, entenda uma coisa, o pecado ele não vai deixar de existir, mas eu tenho poder por meio do Espírito Santo para resistir o diabo e a sua sedução. E o que acontece comigo quando eu negocio? É porque eu já estou vulnerável a ele. Sabe o que acontece comigo quando eu não resisto? Se cumpre o que Paulo disse no livro de Gálatas 5:13. O que Paulo disse lá, pastor? Para que nós não demos vazão. Nós não demos vazão. Para que nós não cultivamos a obra da carne. Porque uma vez que você dá vazão à obra da carne, você vai se tornar escrava dela. A obra da carne, ela só precisa de um passo para corromper o seu caráter. A obra da carne só precisa de um detalhe para contaminar você. O pecado, ele contamina o ambiente, a cidade, o bairro, o país. Destrói a família. O pecado. Como que eu venço o pecado, pastor? Irmão, presta atenção, o pecado não é para você vencer, é para você resistir. Presta atenção, o pecado não é para você vencer, é para você resistir. Porque vencedor, o próprio Jesus já te fez. Vencedor. Jesus diz que nele você é mais do que. Então entenda, o pecado é para você resistir. Porque contra a resistência não há força. Se você resiste, ele perde? Perde? Se você resiste, o pecado perde a força. Mas só uma pessoa resolvida no seu caráter está disposto a não negociar. Só uma pessoa resolvida, irmãos, que está disposto a morrer por não negociar. Nós precisamos ter uma consciência santificada pela palavra. Para quê, pastor? Para que a gente não possa comercializar a palavra de Deus, para que a gente não possa negociar o evangelho de transformação, as boas novas de Deus, por meio dos seus profetas e por meio do Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que tudo que nós estamos aprendendo, irmãos, é para que nós podemos viver, não para a gente poder só ter um momento com isso. É possível? Sabe qual que está sendo a nossa oração nesses dias? Que nós podemos ser verdadeiramente sinceros com Deus.
que nós podemos ser íntegros diante de Deus, que nós podemos ser verdadeiros, que nós podemos chegar diante de Deus e dizer o que nós estamos passando, qual é a nossa situação, como nós se encontramos, que o único socorro é Ele, é o único que pode nos ajudar a sair da situação que talvez você mesmo entrou com as suas próprias pernas, com a sua vontade, com a sua decisão. É isso. E nós não estamos conseguindo ser sinceros. Talvez nós estamos falando um pouco, ou a metade, ou 90%. Nós não estamos dizendo verdadeiramente o que nós estamos se tornando. Sabe o que é pior sobre isso? É pior do que você estar sendo escravo do pecado. Sabe por quê? Porque uma vez que você tem a consciência de pecado, e você não abrange ela como uma condição de confessar, você já não é só mais escravo. Aí você já se tornou conivente com o pecado. Irmãos, uma coisa é quando você é escravo e não consegue ser livre. Aí tem que vir reforço. Outra coisa é você ser conivente. Outra coisa é você comer no pecado. É você sentar na mesa de Jezabel. É você armar um banquete e colocar os maus feitores na sua mesa e dizer assim: qual que é a próxima missão de destruição? Não seja alguém paralelo. Por que ter moralidade pública sem ser resolvido no seu secreto gera escândalo? Por quê? Por quê? Porque se você não é resolvido no seu secreto, você vai gerar escândalo em público. Por quê? Alguém já parou para pensar nisso? Olha os relatos de Jó, eu vou ler com você daqui a pouco 2 versículos. Você vai entender o que eu quero dizer para você. O porquê que gera o escândalo, se você não é decidido, resolvido, fundamentado no seu secreto. Pode gerar um escândalo tão terrível. Por quê? Deus não está interessado no que você faz, mas qual é a motivação que você está fazendo. Acabei de falar sobre o secreto. Mal resolvido gera escândalo. Se os fundamentos estão abalados, não tem firmamento para expressão, não tem firmamento para vivência, porque os fundamentos estão abalados. Por quê, irmãos? Por isso que o que você está se tornando é mais importante do que o que você está fazendo. Porque Deus não vai se mover pelo que você faz. Deus vai se mover pelaquilo que você está se tornando. Faz uma retrospectiva em saber qual que é a edificação do seu caráter, para que você possa se tornar parecido com a pessoa bendita de Jesus. Jesus disse o que para nós? Vós farão obras maiores ou menor? Maiores. Irmãos, entenda uma coisa, para nós chegar ao nível da obra de Jesus, nós precisamos ter o caráter dele impresso em nós. É impossível nós ter o caráter. Como é impossível? Jesus não teve problema de preparar a nossa geração para fazer muito mais do que ele fez. Jesus nos preparou para isso. E o que está acontecendo que a igreja não flui nisso? Lembra da segunda pergunta que eu fiz? Quem lembra? Se você não encontrar as falhas do seu caráter para corrigir elas, ela vai gerar um escândalo terrível para a sua vida. Então encontra as falhas do seu caráter e corrija ela. E aí você vem assim: agora vem, ora Maranata, vem Senhor Jesus, vem.
e me joga e me lança no meio do mundo, para que o mundo possa ver a sua luz em mim, para que eu possa iluminar o entendimento deles por meio da tua palavra, e que eu seja um exemplo no meio da sociedade. Ora vem, Senhor Jesus. Versículo 5 diz assim, ó: e quando se encerrava o ciclo do banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecendo o holocausto segundo números de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Jó diz: talvez eles tenham blasfemado contra Deus no seu coração. Sabe o que Jó estava falando? Que o que os filhos deles estavam fazendo não era definitivo para representar o que ele estava se tornando. Porque o próprio pai olhou para o caráter dos filhos e disse assim: talvez eles possam estar blasfemando contra Deus no seu coração. Por quê? Aquilo que gera dúvida, irmãos, é porque está mal resolvido no secreto. Aquilo que gera dúvida é porque está mal resolvido no caráter. Presta atenção no que eu vou te dizer e carrega isso para a sua vida. Aquilo que você faz, se você não puder contar para os outros, para o mundo, não faça. Aquilo que você faz, que você não pode contar para o mundo, para a sociedade, não faça. Não faça. Presta atenção. Eu não posso ter nada escondido no meu caráter. Eu não posso ter nada em oculto no meu caráter. O meu caráter precisa ser transparente. Precisa ser Então entenda, não é o que eu faço, é o que eu estou me tornando. E agora eu trago uma revelação para a sua vida, por meio da santíssima palavra de Deus. Qual a igreja que vai abalar o mundo? A que você está indo, frequentando? Ou a que você está se tornando? Qual a igreja vai abalar o mundo? Irmão, 12 homens comuns, 12 homens comuns abalaram o mundo. E eles deixaram um exemplo, um modelo de igreja aprovada por Deus. Qual que é o modelo? Eu tenho certeza que essa multidão que está me ouvindo aí sabe qual que é. A igreja, pastor Everton. Não? A igreja dessa jovem aqui. A igreja dela. A igreja dela. A igreja dela vai abalar o mundo. É isso? A igreja dela. Qual a igreja vai abalar o mundo, irmão? Qual que é o modelo da igreja que esses homens deixaram? É a igreja de Jesus Cristo Nazareno, que venceu a morte, que nos deu condição de viver uma vida íntegra, santa, uma vida comprometida com a palavra. Olha só o que a igreja primitiva da sua época fez. Olha só o que a igreja primitiva fez, causou modelo. O que eu quero dizer para vocês, irmão, que nós não podemos ser movidos pelaquilo que é bom, nós precisamos ser movidos pelaquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro só é expressado no caráter. No caráter. Porque no caráter, irmão, não tem como você manipular. O caráter vai denunciar em quem você está se tornando. O caráter vai mostrar como você está se comportando. Mais cedo ou mais tarde vai haver um descobrimento de quem você é
como você está se comportando e no que você está se tornando. Mais cedo ou mais tarde. Quem está vendo muito escândalo por aí? É bastante, não é? É muito escândalo. Mas por que muito escândalo? Sabe por quê? A Bíblia é um livro sagrado de Deus. Não somente ensina-nos a conhecer Jesus, mas também ensina-nos a obedecer à vontade do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não somente ensina você a conhecê-lo, ensina a você cumprir a vontade dele. Inclusive ele diz assim, ó: os meus discípulos, se eles me amam mesmo, eles vão obedecer meus mandamentos. Por que ele diz isso? Porque só quem ama decididamente vai obedecer a ordem do seu Senhor. E o que está acontecendo hoje, nesses dias, é isso. Se a Bíblia que você está aí na sua mão, se esse livro santo que está na sua mão, não te afastar do pecado, o pecado te afasta dele. Se esse livro santo que está nas suas mãos não te afastar você do pecado, inclusive o salmista Davi diz assim, no Salmo 119, versículo 105: lâmpada é a tua, ela vai iluminar o seu caminho, ela vai deixar o seu caminho bem claro para que você não tropece. Porque você vai estar na palavra, a palavra vai germinar dentro de você. Eu quero deixar bem claro para você que o tempo de Deus para nós não é o tempo que passou, é o tempo de hoje, preciso agora. O tempo que passou deixou uma marca para nós vivermos tremendo, exemplos tremendo. Só que o que nós estamos vivendo hoje, como é que aqueles homens viveram? Tremendo, né? Homens de exemplo e caráter. E nós? E nós, irmãos? E nós? Um homem pediu para Deus 100 homens para abalar o mundo. Ele não pediu uma igreja lotada, ele pediu 100 homens. John Wesley, ele disse assim: Senhor, dai-me 100 homens que abomina o pecado, que te ama, e eu abalarei o mundo. Ei, sabe o que é isso? Uma pessoa decidida e resolvida no que vai fazer e o que está se tornando. Quando você põe dúvida no que você está fazendo, mostra o quanto está negligenciando o seu secreto. Mostra o quanto você negligenciou o seu secreto. Você nunca pode colocar dúvida no que você está fazendo. Você precisa ser firme e determinado. Eu quero colocar aqui uma pauta que eu deixei para nós encerrarmos a nossa mensagem a respeito do que Deus está fazendo em nós por meio da sua santa palavra nesses dias, o nosso caráter. Deus quer nos fazer livre, irmãos, amém? Deus quer nos fazer livre no nosso caráter, sem nenhum fragmento, sem nenhuma questão duvidosa, sem nenhum fragmento mundano. Deus quer nos fazer livre no nosso caráter. Mas o diabo tem usado uma estratégia terrível. Deus quer nos fazer livre no nosso caráter, e o diabo quer nos aprisionar na nossa reputação. Deus está trabalhando o nosso caráter, e o diabo está mostrando a reputação.
Jesus, você está vendo aí, é tantas coisas que nós estamos vendo, uma mistura terrível. Deus nunca se moveu por uma multidão. Deus sempre se moveu por pessoas decididas de caráter, pessoas resolvidas. Jó 1:8, vamos lá no versículo 8 para nós encerrar. Vamos ler o 6 em diante, vamos ler o 6. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, e então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O 8. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Ei, aqui houve uma convicção do caráter de Jó, representado pela sua integridade. A integridade sustenta o caráter, e o caráter revela a integridade. E nós entendemos que dentro desse contexto do que Deus estava falando a respeito de Jó, nós podemos dizer assim: se Deus convoca uma reunião com Satanás para falar do meu respeito, o que Deus teria para falar? Como que Deus ia falar de mim? Aqui não é Satanás perguntando de Jó para Deus, é Deus dizendo assim: você tem reparado meu servo Jó? Ei, Satanás, você está se apresentando diante dos meus filhos, você veio passeando pela terra, eu sei que você veio vendo todo mundo, o comportamento da humanidade, mas você reparou nenhum homem. E a reunião começa. Aí Deus começa: um homem íntegro, temente, que se desvia do mal. Você vai ver que na continuação da fala, o diabo põe dúvida no caráter de Jó, na integridade de Jó, dizendo para Deus: o Senhor está vendo que ele é assim, porque o Senhor dá tudo que ele quer, é tudo que ele precisa, ele tem. Aí Deus dá uma ordem: vai lá, pega tudo que ele tem então. Aí você vê o relato, que perde o filho, perde os bens, perde os gado, perde a fazenda, vai perdendo tudo. Aí o diabo vai de novo se apresentar, aí Deus fala de novo: você viu o meu servo Jó? Ele não tem nada e não me negou. E a reunião continua. Aí Deus vai e fala para ele: porém tudo bem, você quer o quê? Quer tocar? Ele pode tocar, toca. Só não vai tocar, vamos dizer, o mais precioso, na alma. Mas toca, pode tocar. Irmão, o contexto fala que os amigos de Jó se agoniaram em ver o sofrimento de Jó. Ei, presta atenção. Alguém decidido e resolvido no seu caráter, ele não vai negociar os valores do reino pelaquilo que ele está passando. Porque o que ele está passando não define quem ele é. Entenda que talvez nós se tornamos uma igreja festiva, que isso não é problema, uma igreja que gosta de celebrar, não é problema. Mas o primordial para uma edificação do caráter de um homem, de uma mulher, é saber se ele está aprovado no dia do decreto ou da permissão de Deus. O diabo tocou em Jó por decreto de Deus ou por permissão? Você está resolvido no seu caráter, para que no dia que Deus permitir algo, que talvez vai custar o seu tudo, para você não negociar? Você está decidido? Presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que o dia mau vai chegar para todo mundo. O dia mau chega para mim, chega para você.
O problema não é o dia mal, é como eu vou lidar com ele. É como o meu caráter vai estar. Como está a minha condição no que eu estou me tornando para lidar com esse dia dificultoso que está chegando. E a maioria das vezes nós reclamamos e questionando, e talvez nós até abandonamos o propósito, a vocação por causa desse dia mal. Isso prova que o meu caráter estava mal resolvido. Isso prova que um dia que eu abandonei a minha vocação, provou que o meu caráter estava mal resolvido. Vou usar a fala do servo de Deus que um dia ele falou para mim, eu vindo do hospital com ele, ele disse assim para mim, o Reginaldo, ele disse assim para mim, alguém que abandona o seu chamado, abandona tudo. Porque o caráter está mal resolvido. Abandona ministério, abandona igreja, abandona família, abandona pastor, abandona tudo, porque abandonou o propósito primordial da sua vida. Entenda, irmão? Chamado, vocacionado de Deus não é por um momento, é para a eternidade. É definição de caráter. Sabe por quê? Eu não renunciei o meu chamado e o meu ministério, porque eu não tenho mais esse direito. Porque eu decidi morrer por essa causa. Eu decidi, o meu caráter está resolvido com isso. Pastor, mas você não está se vangloriando? Não. Eu estou dizendo para você que nenhuma arma forjada de Satanás vai duvidar o meu caráter. Paulo, quando ele é chamado para uma responsabilidade, lá no livro de Atos 20, você entende que ali há uma convicção determinada e resolvida no seu caráter. Você vê também que no livro de Atos 19, 14 e 15, também vai falar a respeito do reconhecimento de uma manifestação demoníaca. Os demônios vai falar, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas você eu não te conheço. Por quê? Porque até os demônios reconhecem o homem de Deus. Sabe por que ele reconhece? Pela definição do seu caráter. Porque Simão Mago, quando ele está sendo ali, recebendo uma conversão de Deus, ainda havia fragmentos no seu caráter, e ele queria comprar o ministério do Espírito, porque o seu caráter ainda estava violado. Por que Judas vendeu o ministério? Porque o seu caráter estava comprometido. Irmão, presta atenção. Para nós definirmos, eu quero deixar algo no seu coração. Nós somos uma obra inacabada. Deus ainda não concluiu. A Bíblia fala por meio do apóstolo Paulo, no livro de Filipenses 1:6, fala assim: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Entenda, essa boa obra, enquanto eu estou vivo, ela é contínua. Entenda, pastor, então quer dizer que se eu tiver um caráter aprovado, eu não vou ter mais problema? Aí que você vai ter problema, porque você vai ter que dizer não quando todo mundo estiver dizendo sim. Você está com o caráter aprovado, você está resolvido, você vai ter um grande problema. Quando todo mundo estiver fazendo, você não vai fazer, porque você sabe que aquilo que todo mundo está fazendo é reprovado por Deus. Então entenda, você é uma obra inacabável, inacabada. Só que essa obra inacabada não te dá o motivo e nem o direito para você viver no pecado. Ela te dá a condição para você resistir ao pecado, porque você está em uma obra de Deus. Então, para você hoje entender isso, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Vamos se colocar de pé. O que você precisa fazer, irmãos?
é você decidir. É você ser resolvido no seu caráter de uma forma bem clara. Sabe por quê? Nós ainda somos uma obra inacabada. Porque tem algumas áreas do meu caráter que ainda não está resolvida. Por quê? Tem alguns lugares dentro de mim que ainda não foi iluminado. Como não foi iluminado? Como não está resolvido? Por que a gente entendemos isso? Porque nós estamos numa construção. O primordial para você é entender que essa obra inacabada te dá uma consistência para você não negociar os valores e nem os princípios. Essa obra ela te dá uma consistência para você olhar os valores e olhar os princípios e dizer: isso eu não vou negociar, isso eu não vou violar, isso a palavra do meu Deus me respalda para viver. Então entenda uma coisa, essa obra inacabada, ela é uma doçura do Espírito Santo de Deus para fundamentar coisas no nosso caráter. Porque se nós tivéssemos acabado, não teria necessidade de nós estarmos aqui. Se nós fôssemos completamente, totalmente completo, nós não necessitaríamos de estarmos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque todos nós estamos numa construção. Vai se mutilar. Eu aprendi lá que nós não podemos fazer tal coisa, nós não podemos fazer tal coisa, e agora como eu vou viver? Você vai viver decidido e resolvido a resistir tudo aquilo que quebra os princípios e os valores de Deus na sua vida. Tudo. Paulo, quando disse que estava meio difícil, tinha espinho na carne, estava meio complicado, Deus falou o que para ele? A minha graça, o favor de Deus é suficiente para te fazer você resistir tudo aquilo que quer fazer você violar os princípios. Então não fica se mutilando, dizendo assim: agora eu estou perfeito. Não, você está sendo aperfeiçoado. Ninguém é perfeito, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então nesse aperfeiçoamento é o melhor estágio de um homem que entendeu ser resolvido e decidido a cumprir os valores e os princípios do reino de Deus. Quem tem coragem de pegar o que não é dele? Isso é princípio. Isso é princípio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, guarda os valores e os princípios de Deus. Guarda os valores e os princípios de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós encerramos debaixo dessa palavra do Senhor, dizendo para nós que Jó tinha um caráter, uma integridade inegociável. Amém? Põe a mãozinha no seu coração. Quero dizer a você, meu coração disponível, você vai ser fortalecido para vencer todas as tentações. Você não vai negociar. Quando você passar, talvez você parar para ministrar uma palavra na roda dos escarnecedores, você não vai compartilhar conversas indecentes. Você vai anunciar o reino de Deus. Quando você estiver em algum lugar e coisas abomináveis aos olhos do Senhor estiver sendo feitas, falar, você não vai compartilhar isso. Você vai anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por o nosso coração disponível, que a palavra do Senhor seja ministrada.
poder e da autoridade no nome de Jesus Cristo. Eu quero despedir o teu povo na graça e na comunhão, na doce consolação do teu Espírito, que assim seja. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.